Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre eletricidade. Então, vamos entender um pouquinho o que é eletricidade. Vamos começar falando para a gente entender por que acontece eletricidade, né? De onde vem a palavra eletricidade. A palavra eletricidade está diretamente ligada à palavra elétrons, que é um pouquinho ligada à química, aquele estudo da química dos elétrons. O que é eletricidade? Eletricidade é o deslocamento dos elétrons pelo fio. Então, um fio de cobre, por exemplo, ele tem os átomos de cobre, na verdade, eles têm uma característica muito específica deles, que é que eles têm elétrons livres, elétrons que se deslocam, né, que não ficam presos no átomo ali, né, nas camadas do átomo. Então eles têm elétrons livres. Então a eletricidade o que é? É os elétrons andando pelo fio, carregando, né, sendo atraídos para uma determinada região do fio e ele acaba se deslocando. Isso é eletricidade. Daí que vem a palavra eletricidade da palavra elétrons, ok? É, quando a gente fala de aparelhos elétricos, a gente tem uma lista de aparelhos elétricos na nossa casa, né? Então a gente pensa em televisão, rádio, telefone, batedeira, liquidificador, um automóvel. A gente tem um monte de coisa elétrica, uma lanterna, uma lâmpada. E eles, na verdade, os aparelhos elétricos eles são divididos em quatro grupos. Tá? A gente tem os aparelhos elétricos que são os resistivos, tá? que têm resistência. Quais são os aparelhos elétricos que têm resistência? São os aparelhos elétricos que transformam a eletricidade em calor. Ok, então por exemplo, o chuveiro nosso ele tem resistência, então ele entra nesse grupo primeiro aqui, ó, dos aparelhos resistivos ou dos aparelhos com resistores ou com resistência, se vocês preferirem para lembrar melhor. Então, por exemplo, o chuveiro, quem nunca aconteceu um imprevisto lá de queimar a resistência do chuveiro, é justamente a responsável por pegar energia elétrica e transformar em calor, ok? A gente tem o forno elétrico também. Ele também se encaixa aqui nos aparelhos resistivos, tá? Os motores elétricos, na outra tela eu já vou colocar alguns exemplos a mais aí para a gente lembrar. Os motores elétricos são os que produzem movimento, então os resistivos são os que produzem calor. Tá? Os motores elétricos eles produzem movimento, ok? Então, por exemplo, um ventilador ele pega energia elétrica, transforma em movimento o giro, ou uma batedeira, ou uma serra elétrica, por exemplo, tá? Então você tem esses exemplos de motores elétricos. Então, os motores são os que produzem movimento. Os comunicadores, né, os que transmitem informação, algum tipo de informação. Então, por exemplo, televisão, rádio, né, que são os comunicadores. E as fontes de energia são aqueles que fornecem energia, tudo bem? Então, por exemplo, a pilha, a bateria. Então, eles produzem energia de alguma maneira, ok? Aqui eu montei uma tabelinha para a gente lembrar, né? Então aqui ó, os aparelhos resistivos, ó, chuveiro, forno elétrico, ferro de passar roupa, três aparelhos que utilizam a eletricidade e transformam ela em calor, ok? Olha os motores elétricos aqui, ó, liquidificador, ventilador, batedeira. Três materiais que pegam energia elétrica e transformam elas em movimento agora. Tá? Os comunicadores, a televisão, rádio, microfone, são os que levam informação para um lado e para o outro. Dá para encaixar aí celular, dá para encaixar computador, ok? Tem vários exemplos. As fontes de energia aqui, ó, bateria, pilha e gerador de energia. Então são os que produzem alguma forma de energia. Tudo bem? Escolhi dois aqui para a gente falar um pouquinho. Um chuveiro elétrico, dois que produzem calor, mas que é interessante que eles são responsáveis por uma quantidade muito grande de energia, um gasto energético muito grande dentro das residências. Um é o chuveiro elétrico, então para quem gasta muito, né, quem toma banhos demorados, né, acaba utilizando muito o chuveiro elétrico, tem um consumo um pouco maior de energia. Então só para a gente entender primeiro o funcionamento do chuveiro elétrico, né, aqui está um esqueminha, aqui está a resistência dele, então a água entra por aqui, passa por esse conjunto aqui dentro e sai nos buraquinhos lá de baixo, né? A hora que a água entra aqui, ó, ela exerce uma pressão, porque o chuveiro fica desligado, não fica passando energia nele, tá? A hora que a água entra aqui, ó, pela tubulação, ela força uma base do chuveiro para cima aqui, ó, e ele encosta exatamente onde dá o contato da energia elétrica, tá? A energia, então tá vindo os fiozinhos aqui, né, da corrente elétrica, o chuveiro tá ligado na instalação da residência, e aí não tá tendo contato, ele para aqui, ó, tá vendo? A hora que a água impulsiona essa barrinha aqui, essa plaquinha aqui para cima, ele fecha o circuito aqui, começa a passar a corrente elétrica e vem aqui para a resistência, ok? Então tem que fechar o circuito em dois lados, né?
tanto aqui quanto aqui. E aí a corrente elétrica começa a passar e a resistência, o que que a resistência do chuveiro faz? Ela dificulta a passagem de corrente elétrica, por isso que ela é chamada de resistência, ela vai proporcionar uma resistência à passagem de corrente elétrica. Quando ela faz isso, a corrente elétrica começa a se perder, se dissipar em forma de calor. Aí acontece o aquecimento da água, justamente porque ela não consegue passar, não consegue fazer o caminho dela normalmente. Ela encontra um fio, um determinado trecho que tem uma resistência, por isso que ela é chamada de resistência. E aí ela dissipa, ela se perde em forma de calor. E aí ela acaba aquecendo a água, ok? Os instrumentos, né, os aparelhos elétricos, eles vêm com uma etiqueta dessa aqui, que é bem importante a gente fazer uma análise dela. Tá? Aqui, ó, 127 volts aqui, ó, a gente pode chamar de voltagem, muita gente fala voltagem, né? Mais tecnicamente pode chamar de DDP, e é bem comum usar o termo tensão, tá? Tensão, DDP ou voltagem para esse valorzinho aqui, que aqui está marcando 127 volts, que é o que a gente chama de 110 e 220, tá? Aqui a gente tem a eficiência do chuveiro, tá? É a quantidade de energia que ele gasta em relação ao que ele pode produzir, ok? Então ele tem uma eficiência de 95%, então ele perde pouca energia, né? A gente tem aqui a potência nominal e potência econômica dele. Então aqui são os watts, é a quantidade, é como que o seu chuveiro funciona, se ele aquece melhor a água, se ele aquece pior. Vale a pena a gente lembrar assim, ó, que quanto mais a potência aqui, ó, mais é eficiente o chuveiro assim, no quesito de aquecer a água. Porém, ele gasta mais energia também, ok? Então, na potência nominal aqui, na potência nominal é como se fosse o chuveiro na temperatura máxima, a potência dele é 5.500 watts, tá? Na potência econômica, 2.100 watts. Aqui essa tabelinha aqui indica o seguinte, ó, isso serve para qualquer aparelho elétrico, tá, da residência. É uma classe de potência. Quanto mais para o início aqui, ó, A, B, C são os que gastam menos energia. Para mais para baixo aqui, E, F, G, é os que gastam mais energia. Então o chuveiro, esse chuveiro aqui, esse modelo que eu utilizei aqui, essa etiquetinha, ele está no D, então ele é uma eficiência intermediária, ele gasta bastante, né? Mas não chega a ser o extremo e também não é muito econômico, ok? Aqui embaixo, ó, a gente tem mais ou menos, ó, o consumo mensal aqui de watts, né? Ó, então, se a elevação da temperatura em 10 graus, se você elevar a temperatura em 10 graus, ele consome mais ou menos 10 watts, temperatura da água, né? Se você elevar a temperatura em 24,2 graus Celsius aqui, ele vai consumir mais ou menos 26,5 watts, tá? Então, quilowatts por hora aí no consumo de acordo com essa quantidade e com essa elevação de temperatura, tudo bem? Então é importante sempre analisar uma etiquetinha dessa aí para você saber se você está comprando um instrumento, né, um equipamento, um aparelho elétrico que economiza energia ou que tem uma eficiência muito boa. Então é bom sempre, e é justamente pensando até no meio ambiente, né? Quanto menos gasto, melhor é para o meio ambiente. Peguei a lâmpada aqui só para a gente entender o funcionamento parecido com o chuveiro. A lâmpada tem um filetinho aqui que vai subindo, então a corrente elétrica vem, passa por um fiozinho aqui, percorre esse caminho e aí encontra um filamento aqui que é de tungstênio. O tungstênio é um material, é o metal mais resistente ao calor. Então esse fiozinho da lâmpada aqui é feito de tungstênio. Acontece a mesma coisa com o chuveiro. A corrente elétrica passa por aqui, quando chega nesse trechinho aqui, ela sofre uma resistência de passagem de corrente elétrica, então ela acaba perdendo essa corrente elétrica aqui, transformando em luz aqui. Ela começa a ficar muito quente, muito quente, muito quente e começa a brilhar e transformar em luz, ok? Então a lâmpada funciona mais ou menos desse jeito aqui. O consumo energético da lâmpada é muito inferior ao consumo do chuveiro, ok? Vamos falar um pouquinho de condutores isolantes. Então a gente tem duas classes de materiais quando a gente está falando de eletricidade. A gente tem os materiais que conduzem bem a eletricidade, que são os metais. Então, por exemplo, o fio é feito de cobre, o ferro também é condutor, platina, né? Os metais, de um modo geral, são condutores de corrente elétrica. O que significa isso? Eles conduzem a energia, né? Então, se você enfiar, por exemplo, um metal na tomada, você vai tomar um choque porque justamente ele vai chegar na sua mão e você vai sentir aquela descarga elétrica. O que é o choque? É a eletricidade passando pelo seu corpo. Inclusive os choques são muito perigosos, né? A gente tem intensidades diferentes de choque, eles não são iguais, de acordo com
com a corrente elétrica, né, os amperes que tem no circuito. Então os choques elétricos podem ser muito leves ou podem ser letais, então pode causar a morte de uma pessoa, ok? Então é muito perigoso um choque elétrico, né? E os isolantes são os que previnem um choque elétrico, ok? Então, por exemplo, vidro, borracha, plástico. Então todo mundo já viu um eletricista que está trabalhando, está com bota de borracha, está com o cabo do alicate, tem borracha, né? Então ele tem uma proteção, uma prevenção para evitar qualquer tipo de choque elétrico. Quem trabalha em grandes empresas elétricas, então, nem se fala, precisa de um cuidado muito grande com os preparos, aí, com os equipamentos que vão ser utilizados. Ok? E vamos fazer uma análise aqui numa conta de luz. A gente tem aqui a conta de luz do seu Pedro Henrique. Tá? Então aqui a mesma pessoa, só duas contas um pouquinho diferentes, em modelos diferentes. Tá? Na verdade, é a conta. Então, algumas coisas que a gente tem que analisar na conta aí. Então, a gente tem aqui, ó, a data do vencimento, que todo mundo aí que paga a conta já está acostumado, né? O valor da conta, que são coisas importantes. Então, a data do vencimento e a conta é importante. O que a gente precisa saber é aqui, ó, né, as contas. Eu peguei uma conta aqui que é da cidade de Rio Claro. Tá? A gente não poderia pegar da cidade de São Paulo, de qualquer outro local, mas elas são muito padronizadas, assim, não tem muito segredo, tem que dar uma analisadinha e localizar suas informações, né? Mas a lógica dela é mais ou menos igual. Então uma coisa que é importante a gente descobrir é o seguinte, ó, claro que o mais importante é quanto a gente vai pagar, talvez isso é o mais importante que se pensa, né? Mas qual que foi o consumo? Então aqui, ó, o consumo de energia foi de 155 aqui, ó, quilowatts. Né? E aqui a gente tem o valor pago por cada quilowatt. Tá? Então a gente tem aqui esse valor aqui que é o coeficiente do cálculo aí, né? E esse valor aqui é o valor do consumo. Então é multiplicado esse valor do consumo do mês multiplicado por esse coeficiente aqui para você ter o valor que você vai pagar, ok? Esse valor aqui muda de lugar para lugar, às vezes cidade de companhia que está fornecendo a energia elétrica, e ele muda também de acordo com o que você consome. Pessoas que consomem muito, esse número aqui, esse índice aqui, vai mais para o alto. Pessoas que consomem pouco, além de já consumir pouco, ainda esse valor aqui de multiplicação, ele cai bastante, ok? Então é bem importante tomar cuidado no consumo para você gastar menos, né? Então aqui é o consumo, aqui é o coeficiente que está sendo multiplicado. Tá? Vamos lá, o que mais tem na sua conta? Ó? Então você tem ainda alguns impostos. Então aqui você tem o consumo, ó, 155 são os quilowatts, tá? A tarifa é dividida em grupos diferentes de tarifa, né? E a gente tem aqui alguns valores de impostos que são pagados na conta, né? Então aqui, ó, por exemplo, esse PIS/COFINS aqui, ó, 2,33, o valor do ICMS 8,05, e ainda você pode ter assim juros por atraso, né, multa por atraso, e aí pode acontecer isso aí. Tá? Então aqui é o valor total da conta. Uma coisa bem importante de se analisar na conta, nessa outra que mostra direitinho, ó, é como que está sendo o seu consumo nos meses. Tá? Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, se você reparar a família aqui do seu Pedro Henrique aqui, né, ele consumiu pouca energia nos meses iniciais do ano e uma energia um pouco maior nos meses do meio do ano, aqui ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Depois começa a cair de novo. Isso é bem importante, até porque é uma análise que é feita até para saber se a pessoa está exagerando no gasto, se ela está conseguindo se controlar, né? E isso aqui indica, por exemplo, que nos meses mais frios se consome mais energia. Por exemplo, uma casa que pode ter um aquecedor, os banhos que são mais quentes e às vezes mais demorados, né? Então é bem importante que a gente faça uma análise da conta e uma análise de como você está gastando e como você está consumindo sua energia elétrica. Sempre preservar a energia elétrica, consumir menos energia elétrica, né, ou água mesmo, banhos mais rápidos, né, usar secador de cabelo mais rápido, máquina de lavar roupa, usar menos vezes na semana, ferro de passar roupa também, usar menos vezes possível, que aí você está preservando, além do seu bolso, está preservando também o meio ambiente, está cuidando das questões ambientais. Ok? Grande abraço, até mais.